Pessoal, dia 20 de outubro de 2025, trago uma notícia fantástica que acabou de sair. A Petrobras finalmente conseguiu a tão aguardada licença do IBAMA para começar a perfuração na margem equatorial. Gostaria que você acompanhasse comigo até o final do vídeo esta notícia que acabou de sair. Notícia de momento: a Petrobras acaba de receber o aval do IBAMA para perfurar a margem equatorial do Amazonas para pesquisas. Essa licença de operação do IBAMA para a perfuração desse poço exploratório, esse poço, no caso, no bloco FZA, é localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa na margem equatorial. A sonda da Petrobras, ela se encontra na locação do poço e a perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente. Isso é muito importante, porque a partir dessa perfuração e de uma pesquisa de 5 meses, a Petrobras vai ter ideia da quantidade de petróleo que existe na foz do rio Amazonas, para que se inicie o processo de exploração desse petróleo e também de comercialização. Não há produção de petróleo nessa fase por enquanto, apenas, nesse momento, a pesquisa, mas é um passo muito importante a liberação do IBAMA para que pelo menos seja feita a pesquisa com a perfuração pela sonda. Abre aspas, a conclusão desse processo com a efetiva emissão da licença é uma conquista da sociedade brasileira e revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos. Essa é a avaliação e uma afirmação feita agora há pouco por Magda Chambriard, presidente da Petrobras. Tainá, a gente tem repercussão também. E a expectativa é que este óleo que nós encontraremos na margem equatorial seja melhor do que o óleo do pré-sal. A margem equatorial representa o futuro da soberania energética. O Brasil não pode abrir mão de conhecer seu potencial. Num extenso texto, ele diz que houve uma defesa firme e técnica para garantir que a exploração seja feita com responsabilidade ambiental dentro dos altos padrões internacionais, com benefícios concretos para brasileiros e Ele tem defendido desde o começo da sua gestão essa exploração da margem equatorial e também tem se utilizado do argumento da necessidade estratégica, que é o que ele fala aqui, da margem equatorial para a segurança energética nacional e o desenvolvimento das regiões norte e nordeste diretamente impactadas com esse esforço. O ministro diz que a exploração dessa área será conduzida dentro dos mais altos padrões de sustentabilidade, tentando conciliar preservação ambiental e geração de emprego e renda. É uma notícia importantíssima. Nesse momento, a gente tem que calcular principalmente o timing dessa decisão. A gente está às vésperas da COP30. Havia uma resistência muito grande no Ministério do Meio Ambiente que qualquer perfuração pudesse ocorrer nesse momento para que não houvesse repercussões negativas na COP30. Mas, ao mesmo tempo, ainda é a fase de pesquisa. Não é a fase ainda de exploração de combustível fóssil. Segundo, nós estamos falando em um momento da indicação de Jorge Messias e não podemos ignorar que um dos estados que vai ser mais beneficiado por essa medida é o Amapá. É o Amapá de Davi Alcolumbre, que defende nos bastidores o nome de Rodrigo Pacheco. Então, é um aceno muito forte ao presidente do Senado Federal, indicando que a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva quer e vai liberar a exploração desse petróleo, que pode melhorar muito a situação do Amapá. Pode ser revertido em obras, revertido em dinheiro, principalmente, tanto para investimento social como econômico. Então, é sim um aceno também de Luiz Inácio Lula da Silva em direção a Davi Alcolumbre, que é essencial e estratégico para a aprovação do nome escolhido pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. É importante também ressaltar um outro fator. O IBAMA muitas vezes negou essa licença. As negativas do IBAMA fizeram com que a Petrobras fizesse um plano de contingência que é considerado um dos mais importantes hoje e mais confiáveis do mundo. Hoje a base, caso você tenha, por exemplo, vazamento de petróleo, é do lado do poço de exploração. Então foi feita uma série de trabalhos para que, caso haja o vazamento desse petróleo, a Petrobras atue rapidamente para conseguir salvar a flora e a fauna. Então foi um processo, uma discussão imensa,
mas que levou agora a um plano de contingência considerado pelo IBAMA muito satisfatório, uma exploração de petróleo com mínimo risco à fauna e à flora no local. Que notícia maravilhosa, mas eu gostaria que você ouvisse um pouquinho do que o ex-presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, fala de como se dará todo este processo. Acompanhe comigo. Bom, a linha do tempo agora é a perfuração deve durar entre 3 a 5 meses, né, com algum conforto, evidentemente. Depois, essa sonda deve sair de lá, se não me engano, ainda da informação que tenho, tem mais 3 postos contingentes nesse mesmo bloco, nesta mesma região, nos blocos da Foz do Amazonas que estão com a Petrobras, os que já estavam, não os novos que foram arrematados, os que já estavam, mas esses 3 postos serão perfurados apenas depois da sonda ir fazer outras tarefas e voltar, porque ela tenta aproveitar o tempo, né? O tempo de avaliação dessa primeira perfuração. A partir das informações colhidas dessa primeira perfuração, vai se decidir furar, onde furar e como furar os outros 3 postos contingentes. Porque a partir de um poço apenas, não é possível responsavelmente, não é, avaliar um reservatório. É como você tentar desenhar qualquer coisa com um ponto só. Você precisa de mais pontos para definir, inclusive, o tamanho do reservatório numa situação tridimensional da geologia aí debaixo do fundo do mar. Então, você vai avaliar, a sonda vai fazer outras coisas, vai voltar em algum momento para perfurar mais. Quando esses 2, 3 postos contingentes estiverem perfurados, você já vai ter uma massa crítica de dados, informações suficientes para dizer à ANP, o órgão regulador que representa a União e a todos nós como poder concedente, se aquela descoberta vale a pena produzir ou não. É aí que entram as avaliações e as estimativas de reservas, né? Reservas provadas, no caso. E aí a Petrobras, então, iria para uma segunda fase do mesmo contrato de concessão, que é a fase de desenvolvimento da produção e da produção. Aí começa a concepção de uma plataforma, basicamente, falando em linguagem leiga, de todo o sistema de produção offshore, concepção na planta. Depois vai para algum estaleiro, ou vários estaleiros e vários múltiplos fabricantes para montar aquela estrutura que ela é desenhada para cada descoberta, para cada tipo de óleo, para cada situação ambiental diferente. Vai ter que rolar outro processo ambiental bem mais complexo do que esse, porque é o processo que vai permitir produzir óleo, portanto, fluir óleo dali para a terra, dali para navios, dali mesmo entre si a produção de gás, tudo que vai acontecer na plataforma nos próximos 30 anos será definido ali no plano de desenvolvimento. E depois desse plano de desenvolvimento aprovado pela ANP, ela tem mais ou menos 120 a 180 dias para fazer isso, né? Você então pode começar a produção exatamente de acordo como você disse que ia acontecer no plano de desenvolvimento. Não pode ser diferente. E tem mais uma coisa, o perfil de produção daquele campo, ele é definido no plano de desenvolvimento também e ele tem que ser cumprido à risca. Portanto, há uma previsão da forma e do ritmo que aquela produção vai se dar de forma a preservar a pressão de reservatório e ter uma produção ótima, digamos assim. Aproveitar o máximo de óleo que estiver ali dentro. Isso vai levar mais ou menos 2 a 3 anos até a descoberta ser declarada comercial e depois a construção aí pode durar de 3 a 5 anos. Então a gente deve estar produzindo aí dentro de uns 7 a 8 anos. Então, muito legal essa explanação que o Jean Paul fez, né, que ele monta a linha do tempo de como esse processo todo se dará. Ou seja, teremos muitos anos aí de empregos, diretamente e indiretamente, provocado aí pela Petrobras através do início dessa liberação do IBAMA para que possamos iniciar as atividades ali, se dando inicialmente por essa perfuração, essa licença para a gente perfurar, para a gente analisar, né, o que tem lá embaixo. A nossa esperança, a nossa expectativa é que o que venhamos encontrar ali seja melhor do que temos hoje no pré-sal. E aí, deixa aqui embaixo o que você achou dessa notícia divulgada no dia de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo.